Olá pessoal, boa noite. Todo mundo bem? Como tem passado? Como foi de feriadão? Dia 7 foi feriado. Enquanto a Ellen vai entrando ali, vai se ajeitando para fazer a conexão, aproveitando para convidar todo mundo a se inscrever nas nossas redes sociais, conhecer o nosso site. No nosso site a gente preparou, a gente está preparando na verdade, né? Estamos preparando ali uma série, uma minissérie sobre essa campanha, né, sobre a campanha do Conta Comigo, ou do Setembro Amarelo, ou seja, qual o nome que se dê a essas campanhas que nós desenvolvemos para prevenir ideações e também, né, comportamentos suicidas ou tentativas de suicídio. Então, acompanhe o nosso site lá, estudio.com, ou entre nas nossas redes sociais, por exemplo, no próprio Instagram e no link da bio, vocês conseguem entrar direto no site e fazer a inscrição. Vai ser transmitido vai ser disponibilizado, aliás, em qualquer horário no YouTube, né, da Estudio, é só procurar lá no YouTube Estudio. E a partir de terça-feira, mas para quem quiser participar e ganhar certificação, aí é só fazer o cadastro no nosso site, no estudio.com, e a partir do dia 15, então, vai começar a ser disponibilizados os episódios. Vai ser uma minissérie com 4 episódios para participação de todos e quem quiser conversar e tudo mais. Então, nosso boa noite aí para todo mundo que está entrando, a Natália, o pessoal que se inscreveu hoje, eu vi muita gente que se inscreveu hoje, a Karina, boa noite Karina, Marilda, o pessoal da Lindas e Finas, todo mundo aí muito bem-vindo, seja bem-vindo para a nossa participação dessa live de hoje. Estou só esperando a Ellen terminar de entrar, vamos ver o que aconteceu. Ellen, deixa eu mandar a solicitação de novo. Estamos com problemas de internet hoje aqui em Ariquemes. Você que é do norte sabe muito bem como funciona a nossa internet. Bem-vinda, Ellen. Olá, boa noite. Obrigada. Então, para quem não me conhece, eu sou Romildo Lopes, sou psicólogo, trabalho aqui na Estudio junto com toda a equipe, desenvolvendo conteúdos, né, que traga algum valor social, algum valor para as pessoas, não só no sentido de cursos comprados e comerciais, mas no sentido de promover prevenção, promover desenvolvimento pessoal, profissional e também, digamos assim, um certo desenvolvimento social enquanto sociedade. Marilda, boa noite, seja bem-vinda, todo mundo que está entrando. O pessoal que conhece a Ellen, eu acho que tem alguém ali que te chamou lindeza, acho que é a gente que te conhece, Ellen. São minhas primas. Então tá valendo. Família é sempre assim, todo mundo mente, né? Todo mundo é lindo, que legal. A Luana Dourado, essa eu acho que eu conheço. É a Luana Dourado, Dourado, Dourado? É. Então eu conheço. Então seja bem-vinda a Ellen. A Ellen, para quem não sabe, é psicóloga também. Nos formamos junto. Devo muita coisa da minha faculdade à senhora jovem de Jesus, Ellen Cristina. E a gente sempre teve uma caminhada junto em muita coisa. Formamos clínica junto por um tempo. Ela deu continuidade, eu fui para outros caminhos. Mas sempre que posso, acabo envolvendo ela e alguns outros amigos de formação nessas enrascadas aí de redes sociais, vídeos e entrevistas, palestras, essa coisa toda, porque afinal de contas a gente também tem uma preocupação com a sociedade de uma maneira geral. E mês passado, para quem não acompanhou, a gente fez a primeira semana online de psicologia da região daqui de Ariquemes, mais aberto para todo o Brasil, online, ainda está disponível até o dia 23, 24 desse mês, você pode acessar. Certificado de 15 horas, a Ellen é uma das palestrantes, então acessa lá, faz a sua participação, o seu comentário, ajuda a divulgar, porque são conteúdos para ajudar as pessoas a refletirem nesse momento que nós estamos vivendo por causa da pandemia, mas também não só por causa dela, momentos de limitação, de privação e tudo mais. E dando sequência a essas campanhas, eu chamei a Ellen e a Eliane, que também está no projeto, para a gente falar um pouco sobre atitudes, comportamentos que nós, enquanto pessoas, né, todo mundo enquanto pessoas, podem ter ao perceber algumas situações na vida de amigos, familiares que estão ali com alguma ideação, suicida, ou que apresentam algum comportamento, algum sinal. E aí foi a partir disso que a gente desenvolveu a minissérie Conta Comigo,
Você Não Está Sozinho, que vai ao ar a partir do dia 15. E aí nós estamos elaborando e terminando de elaborar, e vai estar disponível para vocês a partir do dia 15. A Ellen é uma das pessoas que vai estar lá conosco falando. E hoje eu chamei a Ellen para falar um pouco sobre o Setembro Amarelo, ou essas campanhas de divulgação em relação à prevenção do suicídio. O porquê, né? Na verdade, é mais uma defesa dessas campanhas. Porque eu até andei compartilhando, tirando alguns prints, vendo alguns ataques a essas campanhas de prevenção. E aí a gente decidiu falar um pouco sobre a necessidade das campanhas, apesar de a gente saber que a estrutura de acolhimento em alguns locais para a população de uma maneira geral é precária, a gente sabe disso, não estamos negando isso, mas a gente precisa incentivar e investir cada vez mais em prevenção. E a prevenção vem através de conteúdos anteriores ao tratamento, vem de uma mudança de mentalidade, de uma mudança de comportamento a nível de atitudes, a nível de sociedade e de grupos nos quais nós fazemos. E aí eu queria que a Ellen falasse um pouquinho, e aí a gente vai começar o bate-papo. Quem tiver algum tipo de pergunta, boa noite, Eliane, seja bem-vinda, acabou de dar um oi ali. Eliane, a Ana Cristina, que também esteve com a gente na Semana de Psicologia e que vai estar aí daqui uns dias falando de novo com a gente. Então, Ellen, na sua visão, é necessário, não é necessário, é incômodo, descômodo, tabu, desnecessário falar de um tema que é tão abrangente, tão complexo e que atinge muitas pessoas, como a gente vai ver daqui uns dias? Daqui a pouco, aliás. Boa noite, Romilton. Boa noite para quem está entrando aí ainda. Boa noite, Ana. Semana que vem a gente está aqui juntas, né? Eu acho muito interessante que nós falemos sobre as coisas que vêm acontecendo na sociedade, independente considerando o Setembro Amarelo, mas falando de todas as formas, de tudo que acomete, que aflige, que atrapalha a vida do ser humano, que prejudica de alguma forma, né? O Setembro Amarelo não seria diferente. É um mês que tem uma visibilidade maior e, digamos, que não tem muito tempo, né? No Brasil, ele iniciou-se em 2015. Então, temos 5 anos aí de Setembro Amarelo e a gente tem que defender essa campanha, tem que defender essa parte essa movimentação que é muito interessante, que ela foi desenvolvida e que ela foi colocada em prática, porque, querendo ou não, é algo que facilita, que ajuda, que leva informação. A gente tem que tomar cuidado, ok, com algumas informações erradas, com a forma de passar, mas que leva conhecimento para as pessoas, que informa as pessoas sobre o que vem acometendo a sociedade, entendeu? Então, é muito além de válido o Setembro Amarelo. Uma das coisas que a gente observou é por que falar de suicídio somente no mês de setembro. Não é que é uma questão de falar somente no mês de setembro. Se a gente for fazer campanhas, vamos ser bem sinceros, né? Se a gente for fazer campanha, a gente passa 24 horas por dia fazendo campanha de um monte de coisa. Por uma questão técnica e de comodidade, se escolhe meses a partir de algumas datas. E aí o Setembro Amarelo, não diferente, mas igual a todas as outras campanhas, surge a partir de algum evento, né? E aí, o dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, né? Determinado pela OMS. E aí, a partir desse dia, a partir do evento, que nós vamos falar de como que deu início o Setembro Amarelo, há essa necessidade, como você falou, de divulgar informações a respeito de como prevenir, de como tratar, de quem buscar, do que fazer, o que não fazer. O Setembro Amarelo, assim como as demais campanhas, podem ser feitas no Abril Amarelo, Agosto Amarelo, seja lá. Toda a prevenção ela deve ser feita o tempo inteiro. Mas por uma questão de praticidade e de organização da vida, a gente tem que escolher algum mês para poder falar desses eventos, ou abordar alguns temas que são cruciais aí na vivência do ser humano. E aí a gente traz, né, a origem desse Setembro Amarelo, por que esse Setembro Amarelo, né? Você quer falar um pouco sobre isso? Eu falo, você fala? Você que é a convidada. Falar juntos. Eu começo e você acrescenta alguma coisa, então. O Setembro Amarelo teve início, se eu não me engano, no ano de 94, quando um rapaz norte-americano de 17 anos, ele encerrou a vida dele causando um acidente de carro. O carro era amarelo.
Então, a família e os amigos no velório e no decorrer do tempo passaram a entregar cartõezinhos com laço amarelo, com uma fita amarela, com mensagens de acolhimento, de apoio para todas as pessoas que estivessem passando pela mesma situação que o Mike estava passando quando ele resolveu findar a vida. Então, a partir dali começou uma movimentação que viralizou, digamos assim, que foi passando e perpassando e tomou conta. E aí, em 2003, se eu não me engano, que foi instaurado o dia 10. E aí, depois disso, 2015, que o Brasil pegou o mês inteiro, né, para fazer a campanha. E aí o amarelo, como já foi dessa história, foi colocado em prática. E no Brasil, a iniciativa não é governamental, né? A Sim, é iniciativa, da acho que eu sociedade vou... civil. Exatamente, eu vou deixar você colocar essa parte da iniciativa, então. E aí, como você falou, em 2015, o Centro de Valorização da Vida, que é o chamado CVV, a gente vai comentar um pouco sobre ele, que é uma entidade sem fins lucrativos que presta ajuda voluntária 24 horas por dia para as pessoas, né? Ele, o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria resolveram trabalhar o mês de setembro inteiro para desenvolver campanhas e ações envolvendo toda a comunidade civil, órgãos e demais pessoas que quisessem. Tanto é que tem o site lá hoje, setembroamarelo.org.br, se eu não estou enganado, para propor ações, atitudes educativas que venham a ajudar a população a compreender esse fenômeno, que é um fenômeno social, que precisa ser entendido, mas que tem impacto direto na vida das pessoas, no psicológico das famílias, dos amigos e na vida das pessoas. Então, a partir de 2015, essas três entidades abraçam essa causa e começam a desenvolver ações educativas, e aí, a partir de lá para cá, é que essas ações foram ganhando maior visibilidade. E aí, nosso trabalho enquanto psicólogo, né, é trabalhar com o conteúdo que a mente humana tem disponível. E uma das nossas funções, e principalmente quando a gente já era da época da faculdade, a gente era bem metido a fazer algumas ações que levassem informações para a sociedade e ajudasse a sociedade a se informar e mudar os seus comportamentos e se tornarem entrosados aí nessa relação com as pessoas. Então, aproveitando para falar um pouco do Centro de Valorização da Vida, para qualquer pessoa que queira ou que precise conversar e não saiba com quem conversar, não tenha com quem conversar, alguém especialista, o CVV é um pessoal especialista, treinado para ajudar pessoas com essa demanda, com essa necessidade, e você pode falar com eles através do número 188, né, o 188, ou através do site, que é o cvv.org.br, e lá tem o chat. É tudo na base do sigilo ético, é tudo de modo que você não precisa se expor ou se expor, colocar quem é você e o que está acontecendo. É para ajudar você a entender o momento que você está passando e ver quais os próximos passos que você terá que dar para ajudar a superação, né? A buscar alguns meios de superação. E aí, por que então insistir nesse tipo de campanha e por quê, né? A Ellen tem os dados do Brasil, eu peguei uns dados que são da ONU. Segundo a ONU, 800 mil pessoas morrem por ano de suicídio, né? É uma média, digamos assim, a gente não sabe. E sem contar alguns casos que a gente não fica sabendo também, né? Se foi realmente suicídio ou não. Então, é um número muito alto, muito expressivo, e a gente tem que olhar com cuidado para essas situações no quais esses sujeitos estão expostos e quais os fatores de risco que precisam ser prevenidos. Há uma causa muito grande, como já é sabido, na maioria dos casos entre jovens. Então, como a gente já sabe, a juventude é uma fase de mudanças, de adaptações, de adequações e todas essas questões que envolvem a transformação de vida na fase da juventude. E aí é óbvio que isso pode apertar um pouco e necessita aí de um acompanhamento um pouco mais perto. No Brasil, a Ellen tem alguns dados em relação ao Brasil, né, Ellen? No Brasil, são cerca de 12 mil por ano, né? Então, é um número, para um país igual ao nosso, considerado muito alto. E aí, a estimativa da OMS é que a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio. E a cada 3 segundos, uma pessoa atenta contra a própria vida. Então, é uma estimativa muito alta. Para o momento que a gente está vivendo, a tendência nos dados, pelo que eu estava avaliando, é aumentar.
Então, por que não falar? Por que não fazer campanha? Por que não pontuar sobre, conversar sobre? Exato. E aí a gente tem que ficar atento a alguns fatores de riscos, né? Nós vamos falar na minissérie desses fatores de risco e de algumas coisas que acometem mais as pessoas, mas tem algumas coisas que a gente pode já abordar hoje, como por exemplo a relação entre transtornos mentais e a questão do suicídio, né? Há um índice alto de que algumas pessoas que passam por alguns transtornos mentais, por exemplo, como a depressão, que está em uma depressão aguda ou crônica de difícil tratamento, isso pode vir a cometer, a buscar o suicídio e a tentar contra a própria vida. Então, alguns transtornos mentais são fatores de riscos que podem acabar agravando a situação do psicológico da pessoa e ela acabar atentando contra a própria vida. Ou viver situações de estresse, de estresse intenso, né, gente? Vamos fazer uma diferenciação também. Não é qualquer estressezinho que vai... estresse do nosso cotidiano que vai afetando a nossa mente assim de uma maneira tão grande, tão pesada. Então, ficar atento a esses fatores de risco, como estresse, alcoolismo, abuso de drogas, uso e abuso de drogas, né? Há uma pesquisa da Associação Brasileira de Psiquiatria, que eu acho que a Ellen também tem um pouco de acesso, que alguns transtornos, né, alguns distúrbios mentais, alguns transtornos mentais afloram ou eclodem, digamos assim, né, aparecem a partir do uso e do abuso de drogas, sejam elas quais forem, e por consequência isso pode vir a acabar aí em comportamento ou ideação suicida, o que já pode aumentar ainda o fator de risco de pessoas que já estão vulneráveis, né? Além da própria cultura, né, Ellen? Exatamente. No Brasil, a estimativa de idade com mais índice de suicídio é dos 15 aos 25 anos. Então, nós temos uma estimativa muito alta para uma idade muito baixa, digamos assim. E aí as pessoas entram naquele contexto que seriam os mitos, né, sobre o suicídio. Que a pessoa quer chamar atenção, que a pessoa não está passando por nenhum problema, que a pessoa ela quer ser, tipo, que você pare a vida para cuidar dela. A pessoa ela realmente precisa de um cuidado maior. As tentativas de suicídio não são para chamar atenção. Então a gente precisa de um olhar mais cauteloso, mais cuidadoso. A gente precisa tomar cuidado com o que a gente fala, com a forma como a gente fala sobre o sofrimento do outro. A gente não sabe pelo que o outro está passando e qual a gota que pode transbordar o copo, entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Como você pontuou das questões dos transtornos, não só o uso de álcool ou transtorno com medicamento, a ansiedade atualmente ela também tem sido um fator, né? A ansiedade em nível que causa comprometimentos, que meio que paralisa a vida do indivíduo. E a gente também tem as questões dos picos, né, de oscilação de humor, dos transtornos de Sim. humor. Então, assim, o indivíduo, ele está suscetível a isso. Qualquer pessoa está suscetível a desenvolver um transtorno mental. Então, nós temos que tomar muito cuidado em como a gente acha isso do outro, no que a gente fala para o outro, em como a gente recebe isso do outro. Uma das coisas que a gente tem visto, e foi até tema de defesa do meu TCC no final da faculdade, foi justamente a cultura da imagem. Nós vivemos uma época da imagem, né? Então todo mundo tem lá o seu Instagram, ou Facebook, ou Twitter, e com essa imensidão de filtros que nós temos hoje, todo mundo coloca uma foto linda, tira as rugas, bota um sorriso no rosto, aquela coisa toda. Então a gente vive em função de uma imagem positiva, de uma imagem alegre, de uma vida que na maioria das vezes a gente não tem, como se a gente vivesse aquilo 24 horas por dia, né? Bauman já diz isso, outros autores dizem isso com muita força, né? Viver uma vida que não é nossa, viver esse movimento de felicidade constante que não é nosso, e não entender que a vida ela tem os seus altos e baixos, que a vida tem suas dificuldades inerentes, né? Como trabalho, como dificuldade com o trabalho, dificuldade como essa como nós estamos passando, que foge do nosso controle, que é a pandemia. Tudo isso influencia nos nossos estados de humor e na forma como nós enfrentamos ou realizamos as atividades do cotidiano. E que tudo isso também pode provocar certa desestabilização, né, digamos assim, do psiquismo humano, e aí é o que entra como nós chamamos de cultura ou estilo de vida, né? Qual o estilo de vida que você está levando?
Você é a pessoa que está num relacionamento abusivo e não consegue sair. Você é a pessoa que está num trabalho que tem relações abusivas e não consegue deixar esse trabalho. Você é a pessoa que está envolta em uma cultura que te aprisiona ou que te cobra demais de você e você só sente a pressão e poucas recompensas emocionais. Os behavioristas podem falar muito melhor que nós sobre isso, mas a saudade da Veridiana. Essas recompensas emocionais são necessárias para manter esse equilíbrio nosso diante de situações de estresse. A gente não pode ser só uma pessoa que é sugada, que é estimulada à entrega de resultados, seja no trabalho, nas relações, ou seja lá no que for, e isso não ter um retorno emocional para nós. Não estou nem falando de retorno financeiro, é retorno emocional, que nos dê algum prazer, que nos dê alguma alegria. E isso vai abrir portas ou abrir caminhos para desestabilização, às vezes para aparecimento ou eclosão de algum transtorno que já estava aí ou que pode vir a acontecer e, consequentemente, isso pode acabar aumentando a pressão interna e levando ao suicídio. Então, ficar atento ao estilo de vida que nós levamos, porque dependendo da cultura que nós vivemos, dependendo do estilo de vida que nós temos, isso vai acabar desenvolvendo ou eclodindo aí numa ação mais abrupta, mais brusca e fatal como é o suicídio, né, Ellen? Acho que aí entraria também a questão do que a gente aceita que o outro faz com a gente, no tanto que nós nos permitimos ficar, não só em relações, em situações, mas em posições e ambientes que nos causam danos, que nos prejudicam de alguma forma. As pessoas acham que, por exemplo, estar num ambiente de trabalho, como você pontuou, é meu dinheiro, é tudo mais. Mas o que você ganha não compra a sua saúde mental, dependendo dos outros gastos que você tem. Aí você desenvolve uma síndrome de Burnout, aí você desenvolve transtornos de ansiedade generalizada, do pânico, agorafobia. E aí a gente pode listar inúmeras coisas que a gente pode ir conquistando ao longo da vida com coisas que a gente não abre mão. Não abre mão de um relacionamento que só te machuca, não abre mão de amizades que só te colocam para baixo, que não te influenciam em coisas positivas, não abre mão de relações amigáveis em ambiente de trabalho que também não te levam a lugar nenhum, não te fazem nada, não abre mão de um trabalho que te danifica, que causa mal à sua saúde mental, porque você acha que, estou sendo remunerado, ou então tenho o mínimo de atenção possível, consigo o mínimo de afeto possível do outro, então tá tudo bem continuar aqui, tá tudo bem continuar em um lugar que não me cabe, em um lugar que só me diminui como pessoa, como ser humano, entendeu? Então a gente vai deixando, digamos assim, com que as coisas aconteçam. Aí ao longo do tempo, isso vai aglomerando, vai causando muitas outras coisas, e aí desenvolvemos transtornos. A Eliane falou que mais abrir mão dessas coisas é como abrir mão de si mesmo. Depende, né? Porém, depende do que você realmente acha que é você. O que você é? Você precisa? A que ponto é o outro, o que o outro faz com você? É seu ou é do outro? E até que ponto aí vem esses memes da internet que às vezes acabam tendo algum significado para nós, né? Às vezes como aquele desenho do Scooby-Doo, né? Quando eles vão desvendar as pessoas, os monstros. Quem são os monstros, né? O que está fazendo mal? Às vezes a forma como eu vejo, a forma como eu existo, acaba sendo prejudicial para mim mesmo, né? E isso, claro, está influenciado pela cultura, pela forma como a gente foi educado, pela forma como nós vemos o mundo. Então, às vezes, abrir mão é necessário justamente para que a forma como eu sou visto, a forma como eu me exponho e sou visto pelo outro, seja transformado. E às vezes vai ter que abrir mão de quem a gente é mesmo, porque às vezes como a gente é que acaba danificando as nossas relações uns com os outros. Não que nós sejamos tóxicos ou sejamos, seja lá qual for a palavra da vez, mas às vezes ser visto de determinada forma, como o rapaz bonzinho, como a mulher que é submissa ou tudo mais, né? Ou viver dentro de certa cultura, de algumas culturas que nos aprisionam, isso realmente, de fato, pode ser muito mais angustiante do que passar por um processo de mudança, de renovação e restauração de si, né? De cortar elos, de cortar laços afetivos ou laços familiares, laços de amizades que nos
aprisionavam pela forma como nós somos vistos. Então, realmente, às vezes, fazer algumas transformações na forma como nós somos vistos ou encarados pelos outros vai trazer benefícios para nós e às vezes até pelo senso de liberdade que nós vamos ter, liberdade psicológica, liberdade nas relações, mas até mesmo pela saúde que nós vamos ter para nós, né? A gente estava discutindo esses dias, eu e a Ellen, a respeito de algumas situações em que a pessoa não quer abrir mão de determinadas posições que ocupa na sua vida, na sua relação com amigos, na sua relação com o trabalho, na relação familiar, e por não abrir mão dessa forma, acaba adoecendo e vai mantendo uma doença que acaba prejudicando ela e por efeito, né, as pessoas que estão à sua volta. Então, de fato, às vezes abrir mão de quem nós somos é o processo mais enriquecedor que talvez a gente possa ter, porque a gente vai descobrir outras faces, digamos assim, outras opções, outras habilidades, outras características que nem a gente tinha como percepção disso, né? Todo mundo que fez psicologia sabe muito bem, a Ellen sabe muito bem disso. Quantas vezes a gente entrou na faculdade com uma mentalidade e ao longo do processo todo teve que se renovar, se reinventar, se redescobrir e se transformar para poder viver melhor de acordo com aquilo com o mundo que a gente ia adotando. Mais uma vez eu reforço, né? A cultura nos transforma ou a cultura nos desforma. Então a gente vai ter que aprender a equilibrar isso e a mudar a forma como nós somos vistos e encarados e também a forma como nós lidamos com tudo isso, né, Ellen? E aí a gente pode entrar, só te interrompendo, a gente pode entrar um pouco nessa cultura das mídias sociais que promovem um estilo de vida que não é condizente com a realidade da maioria das pessoas, né? Sim. Aí a gente também entraria respondendo a Eliane ali de novo, até que ponto você está abrindo mão de quem você é realmente ou de quem o outro quer que você seja, de quem o outro coloca para que você seja na vida dele ou que você proporcione para ele, né? Ela falou de novo, justamente o melhor deve ser treinado para deixar... Ok, concordamos com você. É isso aí, Eliane. A gente não falou, pessoal, mas quem quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, pode colocar aí, a gente vai conversando, interagindo conforme vocês vão falando, que é igual a Eliane fez. E aí, mais uma vez, eu trago um pensamento que a gente encontra na clínica, quando trabalha com clínica, que é justamente isso. O paciente vem para a clínica esperando que nós olhemos para ele com o mesmo olhar que o pai, a mãe ou alguém que é de especial atenção dele olhe para essa pessoa. E aí pensar o suicídio a partir disso. Qual é a visão que a pessoa tem ou como que a pessoa acha que os outros estão vendo ela? Porque talvez aí é que está a maior carga emocional e que realmente aprisione ela num nível de correspondência, né? Então, como eu sou visto pelo outro, está me empurrando para não querer mais existir, para eliminar a minha vida. Então, pensar o suicídio como uma necessária mudança de paradigma, né? de paradigma mental. Se a forma como eu acho que o outro espera que eu seja vai me empurrar para um beco sem saída, a fim de eliminar a minha existência, então mudar a nossa vida, mudar a forma como eu me relaciono com os outros, né? Ou então talvez o não ser visto pelo outro, né? Que a gente, inclusive, teve uma aula da Ana, que, se eu não me engano, que falava muito do sofrimento da pessoa que não é vista. Né? Então é o que a gente vê muito hoje em dia. Você falou das redes sociais, tá? Nós temos numa rede social uma imagem de utopia, né? Extrema. São corpos perfeitos, Sim. São famílias perfeitas, relacionamentos perfeitos, rosto perfeito, maquiagem perfeita, é tudo, tudo. Aí o que foge do padrão não é bem aceito. Né? Não é elogiado, não é querido, não é curtido, entendeu? Então, assim, os relacionamentos hoje em dia estão sendo mais para postar nas redes sociais do que para viver em si. Então, o outro, ele fica o tempo todo buscando ser visto dessa forma, de uma forma que não é a realidade. Então, você pode
para pegar redes sociais, principalmente vamos falar do ponto da maternidade. As maternidades nas redes sociais são perfeitas, são maravilhosas. E quantas mães temos da vida real frustradas porque abrem uma rede social e tá lá uma mãe que não fede a leite, uma mãe que tá sempre limpa, um bebê sempre maravilhoso, um bebê que não chora, um bebê perfeito, porque ela também só está vendo o que é colocado ali para ela ver. A rede social. Exato. E aí, nesse quesito rede social, é onde eu vejo que essa questão da imagem, né, da forma como nós somos vistos ou encarados uns pelos outros, pode pesar muito numa decisão de findar a existência, né, o suicídio, no caso. Porque na rede social é isso que você falou, a pessoa vai encontrar o carrão, o emprego ultra mega power, o cabelo perfeito, a imagem corporal perfeita, os relacionamentos perfeitos com a namorada, com o namorado, com o cônjuge, com a família, o fim de semana perfeito, a viagem perfeita. Então é tudo muito lindo, tudo são recortes. Na edição a gente tem um nome chamado frame, né, que é uma pequena parte do vídeo. Todo mundo mostra pequenas partes de alegrias que não são tão intensas e que a pessoa começa a perceber, poxa, todo mundo é feliz, todo mundo é alegre, todo mundo é abençoado, blessed, né? Todo mundo é grato, é uma gratidão que transborda e só eu que não consigo ver o mundo por esse prisma. E aí é onde entra nesse ciclo vicioso, né? Nesse círculo e ciclo vicioso de aumentar ainda mais essa baixa, essa restrição, esse enclausuramento dentro desse pensamento, dessas ideações, e pode acabar acontecendo da pessoa, em virtude dessas redes sociais, em virtude desses relacionamentos que ele vê fora de si e que ele gostaria de ter para si, acabar vendo isso como uma opção de eliminar a sua dor, eliminar a sua existência a partir da comparação com esse outro que está aí nas redes sociais, que está nas imagens que ele observa. Eu não me lembro quem exatamente, mas um autor ou uma atriz, eu não sei exatamente quem é que fala isso, não sei se é o Jô Soares, que eu vi numa entrevista dele, que diz que toda comparação é odiosa. E toda comparação ela é automaticamente assassina, porque você está aniquilando quem você é para se comparar com o outro. Esse tipo de comparação, principalmente para quem está com algum transtorno ou para quem está passando por uma baixa e que está com ideação, ela é fatal. Porque você começa a se medir a partir de um outro. E aí, voltando àquele olhar que a Eliane chamou a atenção, que o Winnicott chama a atenção, e demais autores, a gente que trabalha na clínica sabe como que é importante o olhar do terapeuta para com a pessoa e a forma como essa própria pessoa se olha e olha as relações, né? Não é um olhar que se compara, mas é um olhar que se percebe. Eu acredito que talvez para uma das formas de prevenção que a gente vai trabalhar bastante, que vai tentar deixar claro isso na minissérie, que a gente precisa deixar bem claro isso quando a gente fala de suicídio, é um olhar que se percebe. Eu sou este indivíduo, esse sujeito, essa pessoa que tem necessidades A, B ou C e que dentro das minhas possibilidades, porque todo mundo é limitado, né? Eu vou poder realizar essas e essas atividades. E aí, com isso, aprender a me olhar, aprender a me satisfazer, aprender a receber recompensas a partir daquilo que é possível para mim. A pessoa que, o rebelde desnaturado, que acho que é um perfil de página, quando alguém fala para mim me espelhar em outras pessoas, ela estaria me ajudando ou me criticando? Vai depender. Eu não sei quem são as pessoas que estão te aconselhando a esse tipo de coisa, e a Ellen pode ajudar um pouco nisso também. Há pessoas que nós nos espelhamos no sentido de buscar exemplos e atitudes nos quais nós podemos imitar ou amplificar. Isso é um fato. A gente, como ser humanos, aprende imitando, mas não aprende só imitando, aprende também imitando. Então, nesse ponto, né, Ellen, a gente aprende, o bebê aprende a ser pessoa a partir do momento que ele começa a olhar e recebe o olhar dos pais. Então, a Ellen pode complementar um pouco isso. Sim, agora como se espelhar no outro? O que vai espelhar o quê? Né? Vai espelhar Exato. o quê? É igual aqueles comparativos de família, mas a sua prima tem 15 anos, passou em 50 faculdades e não sei o quê, não sei o quê, e você aí, tá, ela é ela, você é você. Então, o que vai ser esse espelho? Se for servir como um exemplo para te instigar a buscar as coisas, a ir atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos, dos seus planos,
Ok. Agora, se for para você se sentir menosprezado, diminuído, por não ter alcançado os mesmos objetivos, ou por não ter os mesmos objetivos, desistir do seu e buscar de uma outra forma, aí também não é viável. Então, temos que ficar com aquilo que nos acrescente. Então, acho que você mesmo poderia fazer essa distinção. O que está me ajudando e o que não está me ajudando. Se for te fazer bem, se for fazer você investir em você, cuidar de você como uma forma de crescimento pessoal, ok. Então, é algo para ser bom. Se não, ignora, deixa para lá o comparativo ou o espelhamento, não faça e fim. Mesmo porque, como eu falei, a gente aprende por imitação e aprende observando. Nós seres humanos temos aí pelo menos 5 sentidos com os quais a gente aprende e compreende e apreende o mundo, né? Traz o mundo para dentro de nós. Então, observar, olhar e aprender através dessa observação é um deles. E você não precisa pegar alguém que é o máximo, né? Steve Jobs. Eu gosto muito do Steve Jobs e quero ser um Steve Jobs na vida. A maioria de nós não vai ser um Steve Jobs da vida. Talvez a gente possa aprender com ele uma determinação, buscar realizar algum sonho. Foi expulso da Apple, eu não sei exatamente como que é a história, fundou a Pixar. Foi fazer alguma coisa que realizasse as suas habilidades e as suas competências, que ele pudesse aplicar essas suas habilidades e competências. Então, aprender através da imitação, porque se a gente for se comparar somente através do outro, né, o tempo inteiro se comparando através do outro, aí pode ser que a gente comece uma depreciação de nós, uma depreciação do eu, porque eu não estou vendo, eu não estou sendo, aí eu complemento uma frase que a Eliane colocou agora há pouco, eu não vou estar sendo visto por quem eu sou, mas sim por ser o resultado de cópia do fulano A, B ou C. Então, isso não é bom para nós. Ninguém é cópia um do outro exato. A gente é uma criatividade em constante movimento e mudança. Se eu não consigo me adaptar a algumas situações, ótimo, mas a outras eu dou conta. Se eu não sou bom na roça, eu sou péssimo na roça, por exemplo, a gente que é aqui do norte sabe muito bem o que é roça, né? Trabalhar no sítio, aquela coisa toda. Me dê uma foice, eu vou morrer de fome, porque o máximo que eu vou conseguir fazer é cortar um cacho de banana se já estiver lá. Mas no escritório, resolvendo algumas outras questões, trabalhando com edição, trabalhando como psicólogo, aí eu vou dar conta, coisa que algum irmão meu não foi treinado para isso, porque a gente depende das nossas habilidades. Então, tomar cuidado para que nessa comparação, nesse espelhamento, nessa observação, eu não esteja com a comparação depreciativa de mim, porque senão vai acontecer justamente isso. Eu não vou conseguir atingir esses ideais, esses objetivos que eu coloquei, e posso acabar vindo a desprezar a minha própria vida num ponto de que eu não sou feliz porque eu não sou igual o meu primo que passou em 10 mil faculdades, inventou uma nave que vai levar a gente para Harvard, uma nave que vai inventar, para levar para a Lua, para Marte, sei lá, para a próxima galáxia habitável, e eu sou um Zé Ninguém, que vende laranja na feira. E daí se você vende laranja na feira? Mas se você é feliz com isso, isso te garante o seu sustento básico, ok, isso é o que você sabe fazer, é o que você gosta de fazer, é o que te traz sustento, é o que faz com que você seja quem você é, né? Aí é que entra a questão da comparação depreciativa. Então, acho que a gente respondeu, se não respondeu, comenta aqui, rebelde, desnaturado, que a gente tenta entender um pouco a sua fala. Mas é basicamente isso, né? E aí tomar bastante cuidado nesse aspecto das mídias sociais por causa dessa comparação. Da comparação de vida que eu tenho, da comparação dos bens que eu tenho, da comparação do tipo de pessoa que eu sou, se eu sou mais caridoso, se eu não sou, se eu faço isso, se eu faço aquilo. Porque você é você, eu sou eu, a Ellen é diferente de mim, e a gente pode conviver com essas diferenças, e a gente pode se dar bem com essas diferenças, ou como diz o Lulu Santo, nem tanto, né? A gente vive junto, a gente se dá bem, não desejamos o mal para quase ninguém. Mas aí a gente não precisa se dar bem com todo mundo, a gente não é coleguinho de todo mundo, a gente precisa respeitar essas diferenças e viver com isso. E talvez a questão, uma das questões, né, que está envolvidas aí, dos fatores de risco que eu vejo da questão do suicídio, é justamente essa comparação odiosa que a gente faz uns com os outros e acaba se depreciando em função dessa comparação com o outro. E aí a minha existência é nula, não tem significado, não tem sentido, não tem propósito, como diz a palavra da vez, né, Ellen? Uma coisa que a gente pode pegar bem agora, né, na época da rede social, que você está falando, da internet, de tudo mais, é a moda do cancelamento.
As pessoas estão se cancelando. Eu cancelei fulano porque fulano fez não sei o quê. Cancelei ciclano porque não gostei da cor da roupa. O cancelamento virtual, o massacre em cima do outro. Não gostei de uma coisa, vou na foto, vou comentar horrores. Não gostei de algo, eu vou lá e vou comentar horrores. A gente tem muito isso. Então, isso está causando muitos danos psicológicos, isso vem causando muitos problemas, entendeu? Até não só na mídia, mas na mídia é o que está aparecendo mais agora, porque a internet ela deu voz, ela deu vez para pessoas que querem descontar os seus problemas, a sua raiva, o seu ódio, as suas questões no outro. Nós tivemos o caso daquela moça que casou com ela mesma, entendeu? Então, assim, ela postou na rede social o casamento dela com ela mesma. A internet não gostou, foi lá e cancelou a moça. Começaram a falar horrores na página dela até que ela, né, chegou ao fim da vida. Então, temos muitas questões que a gente tem que tomar muito cuidado com esse cancelamento. Por que que eu estou cancelando o outro? O que que eu não gostei? Entendeu? Por que que o outro tem que responder às minhas expectativas? Por que que o outro não pode casar com ele mesmo? Por que que o outro não pode usar a roupa que ele quer, ter o cabelo do jeito que ele quer, pintar da cor que ele quer, fazer o que ele quiser com a sobrancelha, com o corpo dele, entendeu? É o direito dele, é o livre-arbítrio, é o espaço, é como ele se sente feliz. Então, esse cancelamento, né, deveria já ter sido excluído há muito tempo, mas aí as pessoas vão dando voz, vão dando vez, é o que a gente mais vê. Por exemplo, os vídeos que viralizam muitos conteúdos. Aí as pessoas não gostam de algum, vai na página da pessoa e xingamentos e coisas horríveis. Eu já vi famosas mesmo, que postando frases que as pessoas vão lá e falam para ela, né? Tem gente que fala, você deveria se matar, por que você não se mata? Você é muito magra, você é muito feia, você é muito gorda, olha que cabelo horrível. E isso, para quê? O que que isso causa na pessoa? Que tipo de prazer isso causa em você ferir o outro, magoar o outro, fazer com que o outro entre num sofrimento psíquico? Exato. E aí, esse fenômeno das redes sociais, né, Bauman fala muito, Contardo Caligares fala também, alguns outros autores aí, Jorge Forbes fala da psicanálise também, e diversos outros autores falam bastante sobre essas mídias sociais e essa dependência da opinião alheia e através das mídias sociais, e esse ataque que é feito, como eu estou atrás de uma tela de computador, atrás da tela de um smartphone, eu posso atacar livremente. Ou seja, a compaixão do ser humano ela está sendo mediada pelas redes sociais e ao mesmo tempo reduzida, né, numa espécie daquilo que José Saramago fala, né, as redes sociais, a internet deu voz ao idiota da aldeia. Então a pessoa não tem muito conteúdo para oferecer para a humanidade e ela vai lá oferecer a sua mediocridade, digamos assim, que é uma pessoa que não tem muita coisa para oferecer. Isso aí não é uma crítica destrutiva em relação a esses perfis, é mais um fato que a gente observa. A pessoa não tem muita coisa, ela vai vociferar, né? Ou fazer uma verborreia de ataques, de cultura de ódio, essa coisa toda. E como você falou, é o perfil de cada um ser aquilo que é. E aí, se isso não afeta, não prejudica pessoas que não podem ser prejudicadas, como nós falamos na live de quarta-feira passada, né? Se isso não traz prejuízos para a sociedade de uma maneira geral, deixe o outro ser quem ele é. Né? Se você não está cometendo um crime, se você não está abusando das relações com as pessoas, deixe as pessoas serem quem elas são. Deixe as pessoas manifestarem-se da forma como elas são, né? E rebelde, desnaturado, tranquilo, seu perfil está ótimo. É que se eu fosse colocar um nome, eu acho que eu não seria bem um rebelde desnaturado. Seria um barbudo de cara brava. Acho nem sei qual seria o meu perfil, Ellen. A Ellen sabe bem mais, que o pessoal me dá uns nomes bem interessantes. Mas que bom que você entender. Vamos deixar melhor. Mas obrigado pela participação. E é justamente isso. Cuidar com a forma como nós somos vistos uns pelos outros. Por quê? Sem diferença, a monotonia. Na monotonia também pode surgir ideação suicida, também pode surgir desmotivação em relação à vida. O que traz dinamicidade na nossa vida é justamente essa alteridade, como diziam os filósofos.
É essa diferença um do outro. Porque eu sou diferente, porque a Ellen é diferente, que a nossa relação se complementa, como aí disse a Eliane. Que a nossa relação se movimenta. Porque a Eliane pensa diferente de mim, que eu vou abordar a psicanálise de uma maneira diferente, a psicologia de uma maneira diferente, porque a pessoa no escritório aqui, a gente trabalha de maneira diferente, que o conteúdo final fica mais integrado, mais diversificado, justamente por causa dessas diferenças. E aí as redes sociais querem que todas as pessoas sigam determinadas modinhas, né? E aí se não seguiu a modinha da vez, é cancelada, é bloqueada. E isso não é assim que funciona. Nas relações sociais você pode fazer muita coisa com o seu perfil lá, mas na vida social, aqui no mundo das relações onde nós nos encontramos uns com os outros, a gente precisa uns dos outros. Isso é uma necessidade. E esse talvez seja um dos fatores de prevenção. Aprender a relacionar-se. Uma das coisas que nós abordamos na semana online de psicologia, que está disponível lá para quem entrou agora, né, gente? Acessa lá o nosso site, a nossa plataforma de estudo, o link está na bio, e conheça um pouco sobre a Semana Online de Psicologia. A gente fala justamente isso, da questão do limite, a necessidade do limite, da aprender a conviver com a diferença, aprender a colocar limites e aprender a se cuidar. Essa é uma palestra específica da Ellen que eu recomendo que todos assistam. Enquanto eu cuido de uma outra pessoa que depende de mim, aprender a cuidar de mim que estou nesse momento de cuidado um com os outros. Então, ficar bastante atento a isso para a forma como nós somos percebidos e nós percebemos uns aos outros. Deixa eu ver aqui que alguém perguntou alguma coisa. Porque às vezes fala... Ah, tá. A Eliane, porque às vezes fala o que eu gostaria de falar e não tenho coragem. Exatamente. As redes sociais servem justamente para isso. O idiota da aldeia faz muito isso. Ele fala aleatoriamente coisas que eu não tenho coragem de falar e ele vai lá e eu só curto e tá. Um programa que eu acho muito interessante que todos podem assistir, dá um jeito de acessar por aí nos conteúdos das redes sociais, é um programa Conversas com a Oprah. O primeiro episódio é fantástico, que traz uma abordagem bastante crítica e dura de situações que nós não temos coragem de falar. E lá eles falam abertamente mesmo. Eu acho que isso seria bastante interessante. Talvez, quem sabe, a gente traz esse modelo aqui para Estúdio U, para falar justamente abertamente alguns temas mais difíceis e sem medos, né? Trazer pessoas racistas, pessoas preconceituosas, para discutirmos alguns assuntos e ver o que isso pode trazer de crescimento para as nossas vidas. Mas isso é um projeto para outra hora. Por enquanto, vamos só na live, né, Ellen? Então, Ellen, para a gente poder já ir caminhando para a finalização, coisas, atitudes, comportamentos, atos, o que você acha que dá para a gente fazer enquanto sociedade, enquanto amigos, enquanto familiares, enquanto eu mesmo, enquanto você mesmo, enquanto pessoas que possam funcionar como formas de prevenção para não chegar ao ponto da consumação do ato suicida ou em caso de observação da ideação suicida. O que você acha que dá para a gente fazer? O que você acha não, porque quem acha está perdido. O que a psicologia orienta a fazer em casos como esse? Romilton, eu acredito que, principalmente, antes da gente prevenir algo, a gente tem que saber, né, como prevenir. Mas, antes de saber como prevenir, a gente tem que saber reconhecer o que a gente vai prevenir. Então, falta disseminar, falta também da nossa parte, profissionalmente falando como psicólogos, disseminar o conhecimento, não guardar só pra gente dentro de uma caixinha, né? Informar, ensinar, ensinar a sociedade a reconhecer. Porque é uma coisa que eu vi enquanto estava gravando o negócio que vai ter Voltou. O negócio que vai ter da nossa campanha do Conte Comigo, que as pessoas não sabem. As pessoas não sabem quais são os sinais, as pessoas não sabem o que fazer, as pessoas não sabem qual profissional procurar. Então, eu acho que o pontapé inicial, que as pessoas falam, mas campanha, tô cansado de Setembro Amarelo, já deu, não sei o quê. Tá, mas e aí? Você sabe o que é? Você sabe o que tem que fazer? Você sabe reconhecer? Você sabe ajudar? Isso foi uma pergunta que a Eliane fez pra gente uma vez na aula, que a gente falou, de novo, testes e técnicas. Mas e aí, vocês já sabem? A gente não sabe tudo. Então, a gente precisa aprender, a gente precisa
aprender a ensinar o outro, aprender a dividir o conhecimento, aprender a pontuar. Não só em setting terapêutico, não só com o familiar que procura ajuda, também nas nossas redes sociais, também na sociedade como geral, na família de um modo geral, porque santo de casa não faz milagre, mas a gente poderia pelo menos começar a ensinar alguma coisa, a ser ouvido no meio familiar sobre essa causa, porque as pessoas precisam saber. Realmente, olha, você perguntava, você sabe por que do Setembro Amarelo? Você sabe reconhecer os sinais de alguém que está com ideação suicida? Você sabe quem procurar ajuda? Você sabe como intervir? Então, acho que primeiramente a gente tem que se olhar para essa parte, para esse passo. Esse é o nosso primeiro passo. E aí eu acho que como psicologia, a gente entra naquela coisa de realmente estarmos parados também em alguns âmbitos de divulgação, de divulgar conteúdo, de fazer as coisas, de mostrar realmente que nós estamos aqui, nós estamos alcançáveis, digamos assim, entendeu? Sim. Uma das coisas que você falou aí e que eu tenho observado também, às vezes as pessoas não sabem o motivo, os porquês das coisas, né? Por isso que a gente até colocou, por que essa campanha? Justamente para isso, trazer conhecimento. Quando a gente fala em intervir ou intervenção, apesar de ser uma palavra bastante do meio psicológico, é o que você vai fazer. Então, alguém na sua família está apresentando ideação suicida, está com uma conversa diferente, está apresentando algum sinal, você não precisa ir lá e falar assim, uma das críticas que eu vi ao Setembro Amarelo é a questão de abrir o chat para a conversa. Tudo bem, ninguém precisa atender ninguém de graça, você não é psicólogo para atender ninguém pelo seu Messenger ou pelo seu direct, ou seja lá qual for a rede social que você usa. Mas a intervenção, quando a gente fala, aconteceu algo, o que eu vou fazer? Eu não entendo, eu preciso só saber algumas coisas a respeito do assunto. Chega na pessoa, chega no conhecido, chega no amigo e fala, percebi que você está diferente, está acontecendo alguma coisa? Não quero falar sobre, não quer falar comigo, mas você não quer falar com alguém? Tem um psicólogo A, B, C, psicóloga X, A, Z, procurar indicar alguém. E não é porque nós somos psicólogos estamos indicando para nós. Não quer falar com um psicólogo? Fala com um psiquiatra. Psiquiatra é coisa de doido? Não é coisa de doido, é coisa de gente que entende alguns processos da nossa mente e a nossa mente ela desequilibra de vez em quando, ela desestabiliza. Então, estar aberto, né, quando a gente fala em intervenção, é justamente isso. Estar aberto para oferecer algum tipo de ajuda específica quando a gente observa sinais de alerta, né? Sinais que podem vir a provocar. A gente pode calcular que vai dar alguma coisa errada a longo prazo. Ou viu que teve alguma coisa, teve uma ideação, ou até tentou algo contra a vida, não ficar esperando, né? Ser pontual, ser incisivo. Aconteceu uma vez, nós vamos fazer o quê? Vamos procurar ajuda especializada. Quem que é ajuda especializada? É a medicina através da psiquiatria e é a psicologia através da psicoterapia. Não é levar, sei lá, para receber algum tipo de ajuda aí, de conversa de botequim. É ajuda especializada no caso para poder entender a cultura e o comportamento que está envolvido nisso e daí direcionar a ajuda, né? O Rebelde Desnaturado está perguntando aqui, Ellen, de novo. O que vocês pensam sobre pessoas que estão com sentimentos de suicídio, mas quando perguntamos, eles não gostam de responder mesmo quando a gente quer ajudar. Quando perguntamos, ficam bravos. Quer falar? Quer que eu fale? Eu já falei bastante. Eu não consegui achar essa pergunta aqui, eu acho que eu estou perdida. Eu vi que meu tio entrou ali. Normalmente, às vezes a pessoa ela não quer falar com você, entendeu? É isso que o Romildo falou. Às vezes a pessoa ela não tem abertura, ou ela não se sente segura, ou ela vai achar que o outro vai menosprezar, vai diminuir, porque ainda tem muito tabu sobre isso. Então, quando as pessoas falam do sentimento que estão tendo, das ideações que estão tendo, ela fala, mas você tá doido? A vida é maravilhosa, tudo maravilhoso, olha, o céu é azul, você tem que valorizar a vida. E não, às vezes a pessoa realmente ela tem esse receio de falar, ela fica brava porque ela não quer que você adentre nessa forma, faltando respeito. Então, se a sua ajuda não é bem-vinda nesse sentido, oferte ajuda profissional, acompanhe no profissional. Fala, eu posso ir com você, eu fico te esperando, se não gostar desse, a gente vai em outro, vai em outro, vai em outro, até achar alguém que a aliança terapêutica funcione, entendeu? Às vezes a questão é a forma também como você pergunta, a forma como você quer falar sobre o assunto, é um pouco invasiva. Então, vamos tentar ser mais cautelosos possíveis e, se a sua ajuda não está sendo bem recebida, ofertar uma ajuda profissional.
Exato. E aí, já estamos caminhando para o final aqui, encerrando os nossos tempos, nosso tempo, o foco no tratamento. Quando alguém está em tratamento, gente, porque está com a depressão profunda e teve ideação suicida, porque tem algum transtorno, teve ideação suicida, ou tentou alguma coisa a partir de alguma coisa que aconteceu na vida dela, tentou o suicídio. Quando inicia um tratamento, sejam pessoas que se solidarizam. Aqui que entra a compaixão, mas é uma compaixão prática, não é uma compaixão de é isso aí, beleza, vamos lá. Não. Incentiva, busca, quem está fazendo tratamento psicológico, incentiva a pessoa a continuar com o tratamento psicológico, está fazendo tratamento medicamentoso, não chama a pessoa para ir num boteco beber, porque você pode e ela não. Não condiz, é tipo a família do alcoólatra fazer uma festinha para comemorar 1 ano de liberdade do alcoolismo. Não dá certo. É a mesma coisa no tratamento psicológico e psiquiátrico. Então, incentivar as pessoas a buscarem essas ajudas e a permanecerem nesses tratamentos para que eles sejam efetivos. Senão eles não vão ser efetivos, né? Descobriu, aconteceu alguma coisa, direcionou para ajuda específica, foca nesse tratamento, ajuda a pessoa com esse tratamento, com conversas e diálogos, para que isso ajude a pessoa a enfrentar e a ter efetividade e sucesso. Quando a gente diz sucesso, conseguir resolver os conflitos, né? E aprender a administrar esses conflitos. E aí, Ellen, as suas considerações finais para a gente poder encerrar a nossa live de hoje. Passou rápido, hein? Então, Né? eu acho que a gente pode fechar a ideia falando que o Setembro Amarelo, ele é sim muito essencial. E eu, como profissional da área da saúde, como psicóloga, eu tenho que divulgar conhecimento, eu tenho que ensinar as pessoas. Nós precisamos falar sobre o assunto para que ele seja conhecido. Entendeu? Então, querer que acabe, querer menosprezar ou falar mal em rede social, não vai ajudar a causa. Muito menos, né, resolver algum problema. Então, nós precisamos nos atentar para isso, que nós, como profissionais dessa área, nós precisamos muito de campanhas, precisamos muito falar, precisamos muito informar, que o outro nos escute e a forma como essa informação chega, porque a OMS tem regulamentações. No site do Setembro Amarelo tem regulamentações de como você pode falar, do que pode ser falado, a forma de propaganda que pode ser feita. Então nós temos que ter total consciência de que isso não pode ser falado de qualquer maneira, né? Essas coisas não podem ser expostas, jogadas na mesa de qualquer forma. Então esse cuidado é essencial. Então buscar sempre melhorar como profissionais, ofertar conhecimento para as pessoas e realmente ter essa consciência de que nós precisamos fazer além da nossa parte. Exato. Pessoal, por essa noite, por essa live é só. Acompanhe a gente nas redes sociais da Estúdio, aqui no Instagram e no LinkedIn. A partir do dia 15, no YouTube, lá na página da Estúdio no YouTube, pesquisa lá Estúdio. Vai estar disponível o primeiro episódio dia 15, 16 e por assim vai, né? Dessa minissérie sobre atitudes e comportamentos prevencionistas em relação ao suicídio. Então, pelo YouTube não vai ter certificação, é só mesmo para divulgação de conhecimento. Vai ser aberto para todo mundo. Se você quiser certificação para suas horas extracurriculares da faculdade, provar, colocar no seu currículo, sei lá, alguma coisa, aí você entra na nossa página, no nosso site, estudio.com, faz o seu cadastro e a partir do dia 15 vai estar liberado lá no seu perfil também. Qualquer coisa você pode procurar a gente pelas redes sociais que nós podemos responder as suas perguntas ou no direct aqui no Instagram, ou lá na página do Facebook, no Twitter, no LinkedIn e nas demais redes. Então, participe com a gente, ajude a divulgar, não precisa ser um ouvidor aí, né? Uma ouvidoria no seu Messenger, no seu direct, mas ajude a distribuir conteúdos que ajudem as pessoas a se encontrarem, a resolverem os seus conflitos. No demais, obrigado, Ellen, pela participação. Quarta-feira que vem tem live de novo com a Ellen e a Ana Cristina falando sobre a mãe suficientemente boa ou como ser uma mãe suficiente. Acho que é esse o tema, né? Eu não lembro exatamente o tema, mas é basicamente esse o tema. Como ser uma mãe suficientemente boa. Uma mãe suficiente, né? Como ser uma mãe suficiente. E mais para frente, quem sabe a gente arrume uns psicólogos homens, né? Não trabalhando essa ideologia de gênero supremacista, mas chamando alguns outros profissionais aí para falar do pai suficiente, porque mãe não gera filho sozinho, né?
e além de não gerar sozinho, não cria, não educa, né? Não educa sozinho, a não ser que seja abandonada ou aconteça alguma outra coisa. Mas aí esse pai suficiente também. Mas vamos começar com a mãe suficiente, porque é o primeiro laço que a gente tem na nossa existência, é com a nossa mãe, com a maternagem ali, por causa da gravidez e tudo mais. Mas então, quarta-feira que vem, ser uma mãe suficiente com a Ellen e a Ana Cristina. Ajuda a divulgar, vai estar o postzinho a partir de amanhã já, sexta-feira também vai estar aí disponível para vocês. Então até quarta-feira que vem, 7h30 da noite. Abraço a todos. Até mais, Ellen. Brigadão. Até mais, jovem. Obrigada. Boa Tchau, noite para tchau. todos. Tchau.